Olá, meu irmão, minha irmã, muito obrigado por estar aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Essa sequência de aulas com o título Deus, Somente Deus, Estudos sobre os Atributos do Criador. E conforme antecipei na semana passada, desta vez estudaremos a soberania de Deus. Vamos, primeiramente, inclinar nossas cabeças e orarmos ao nosso Deus? Ó Senhor, te agradecemos porque, ainda que virtualmente, estamos aqui para estudarmos a Tua Palavra, para conhecermos, Senhor, um pouco mais da Tua beleza, da Tua maravilha, do Teu poder, Senhor. Mas, já sabendo que somos criaturas limitadas, que jamais poderão compreender, Senhor, quem és Tu, de fato, te pedimos que o Teu Santo Espírito nos oriente, nos guie, nos dê o entendimento correto das passagens que serão mostradas aqui e que, ao final disso, Senhor, este estudo sobre a Tua soberania sirva para nos deixar de joelhos, prostrados em terra, com um profundo senso de humildade, Senhor, e de humilhação perante um Deus tão grandioso. Ó Senhor, corrige os nossos caminhos, inclina os nossos corações para aquilo que te agrada, guia-nos, oriente-nos em todos os momentos. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Olha, falar sobre soberania de Deus é relativamente fácil nas igrejas evangélicas, porque esse é um tema mais ou menos pacificado. É difícil você encontrar um evangélico que vai negar a ideia de que Deus é soberano. Se você parar para pensar e perguntar para todo mundo nas igrejas, você acredita que Deus é soberano? Certamente a resposta será sim, eu acredito que Deus é soberano. Nas nossas igrejas, nós cantamos cânticos que exaltam essa soberania de Deus. Um muito conhecido é aquele, Tu és soberano, né? Que é muito cantado aos domingos na igreja. Então, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto, né? Tudo que existe e acontece, Tu o sabes muito bem, Tu és tremendo, e por aí segue. Então, a questão de falar que Deus é soberano é algo pacificado no meio evangélico. Não é esse o problema. O que eu vejo que muitas vezes pode ser problemático no meio evangélico é você ter a correta percepção do que significa essa soberania de Deus. E quando eu falo correta percepção, não é uma correção do ponto de vista intelectual, é uma correção do ponto de vista bíblico. É você ser capaz de entender o que significa de fato a soberania de Deus, tal como ela é mostrada na Escritura, que é o que interessa. Você pode usar o argumento lógico mais consistente que for, isso talvez te dê uma compreensão intelectual da soberania de Deus, mas ainda que devamos sim usar o nosso intelecto para entender as coisas que estão na Escritura, a Escritura deve prevalecer sobre isso. Nós devemos buscar entender a soberania de Deus firmado única e exclusivamente na Escritura. Não precisamos de revelações adicionais, não precisamos recorrer a livros de teologia para descobrir novidades, não precisamos ter palavras proféticas, até porque as profecias já se encerraram, quando o cânon da Bíblia fechou, acabou esse negócio de profetas, não existem mais profetas hoje. Então, nós não precisamos recorrer a fontes externas à Escritura para entendermos o que significa efetivamente a soberania de Deus. E aí eu queria te convidar para irmos juntos nessa jornada de entendermos o que significa servir a um Deus que é soberano sobre a terra, sobre o céu, sobre um Deus que é absoluto, como o cântico que eu mencionei, sempre fala nos seus versos. Então eu queria convidá-lo
para vir comigo por essa jornada e entendermos o que a Escritura revela sobre a soberania do nosso Deus. E para falar de soberania, vamos começar de um ponto bem básico. Vamos entender o conceito de soberania. O que significa soberania? Bom, eu retirei essa definição lá do dicionário Michaelis. E vai dizer o seguinte: soberania é um substantivo feminino que significa, em uma acepção, caráter ou qualidade de soberano, autoridade moral considerada suprema, poder supremo. A segunda e a terceira acepções são de especial interesse para nós. Soberania é autoridade moral considerada suprema, é poder supremo. Então, veja bem, quando nós falamos que Deus é soberano, nós estamos dizendo que ele tem uma qualidade de soberano, ou seja, ele é rei, ele reina. Se ele reina sobre alguma coisa, e nós veremos o que é. Então, primeiro ponto, Deus reina, porque ele é soberano. E ele não apenas reina, mas ele é uma autoridade moral suprema. Acima dele não há nenhum outro. Ele tem poder supremo sobre as coisas que ele reina. Então, aí nós já começamos a tangenciar algo importante e algo que é muito complicado hoje no meio evangélico. Como eu disse, os crentes, eles sabem que Deus é soberano, mas eu acho que o que nos falta é entendermos exatamente o que significa essa soberania. E se nós recorrermos à Escritura, como nós faremos a seguir, nós veremos que essa soberania de Deus, ela é absoluta. Ela se dá em todas as instâncias da criação, em todos os momentos e todas as instâncias da criação. A soberania de Deus não é limitada, como é o caso da soberania humana. Você pode pensar num rei humano, ele pode eventualmente ter muito poder, mas ele não tem poder sobre tudo. Ele pode ser considerado a autoridade suprema daquele reino, e é. Mas, ainda assim, existem limites, existem restrições à atuação daquele rei. Nós poderíamos pegar os casos modernos. Mais conhecida, a Rainha Elizabeth da Inglaterra, é a soberana da Grã-Bretanha, mas ela tem limites estabelecidos pelas leis britânicas. Ela não pode fazer tudo o que ela quiser. Ela tem um papel dela ali restrito ao que a lei determina. E se formos à antiguidade, veremos que muitos reis passaram a ter o seu poder limitado pelos parlamentos, pelas leis dos países. A fase do absolutismo despótico dos reis, como Henrique VIII na Inglaterra, foi uma fase que durou um período relativamente curto. E mesmo os grandes imperadores romanos, eles tinham a sua autoridade restrita ali pelas leis romanas, pelo que o Senado romano determinava, pelos humores do exército, e o imperador romano, ele basicamente só conseguia ficar no poder se contasse com o apoio do exército romano. Então, o meu argumento é que se falarmos das autoridades humanas, dos soberanos humanos, são soberanos limitados, mas Deus não é assim. A soberania de Deus não tem nenhuma restrição. Deus é um soberano absoluto, que governa a cada instante e em todas as instâncias da sua criação. Mas como eu posso afirmar esse tipo de coisa? Como eu posso ter certeza de que Deus é este soberano absoluto e que não encontra nada parecido no nosso mundo concreto, imanente no qual vivemos? Nenhuma autoridade humana chega minimamente perto daquilo que Deus é como soberano absoluto. Como eu posso ter essa certeza e declarar essas coisas? Recorrendo à única fonte inerrante sobre qualquer coisa que diga respeito a Deus: a Escritura Sagrada.
E antes de fazer isso, eu gostaria de pegar aqui um trecho muito interessante do pastor batista Steven Lawson, que lá na sua série sobre atributos de Deus, ele diz o seguinte: a doutrina da soberania de Deus é a verdade fundadora da teologia cristã. Deus é, e o Deus que é, reina. Ele preside e reina na totalidade da sua ordem criada. Deus não está passivamente sentado em seu trono, desconectado do mundo. Ao contrário, do seu trono, ele está governando e legislando diretamente sobre tudo neste mundo. Nas aulas anteriores, eu bati muito numa heresia que é relativamente popular dentro de muitas igrejas evangélicas, que é o deísmo. E o deísmo vai ter seus desdobramentos heréticos, né? Uma heresia mãe sempre desenvolve filhotes. E um dos filhotes do deísmo vai ser o teísmo aberto, e o teísmo aberto vai ter também filhotes, como, por exemplo, a teologia do processo. E essas heresias todas, que estão encadeadas, né, uma dá origem às outras, elas... Um dos pontos que as tornam heresias é exatamente acreditar que a soberania de Deus é limitada. Que há algumas coisas em que Deus é soberano e outras não. Há algumas coisas em que Deus interfere diretamente na sua criação. Outras não, cabe à criatura decidir os seus próprios caminhos. E esse trecho dessa palavra do pastor Steven Lawson, ele é muito importante, porque ele coloca as coisas no seu devido lugar. É um texto profundamente firmado na Escritura. É de extrema importância entender que Deus preside e reina na totalidade da sua ordem criada. E que ele não está passivamente sentado em seu trono, desconectado no mundo, como essas heresias defendem. O teísmo aberto, ele é muito explícito nisso. Deus não interfere mais na criação, porque ele deu as leis naturais que se autogovernam. Como se essas leis não permanecessem ativas, porque Deus assim as sustenta. No momento em que Deus decidir, não quero mais essas leis naturais, elas simplesmente deixarão de existir. Então, mesmo as leis naturais são sustentadas por Deus. Mas o teísmo aberto vai dizer que não. Deus criou o mundo, estabeleceu as leis naturais, a partir dali Deus fica lá no seu trono só vendo as coisas acontecerem. E aí dá margem a heresias ainda mais sérias, como essa teologia do processo, que vai dizer, Deus não apenas está sentado no seu trono passivamente vendo a criação se autogovernar, como Deus não tem poder para interferir na sua criação, como Deus não sabe o que vai acontecer com a sua criação, ele é surpreendido pelas coisas que acontecem. Quando há um tsunami, Deus não sabia que haveria um tsunami, ele não pôde fazer nada para evitar aquilo, mas ele pelo menos se compadece das pessoas que sofreram perdas com aquela tragédia toda. É isso que a teologia do processo vai dizer, um Deus limitado, um Deus que tem uma soberania limitada, um Deus que não governa ativamente a cada trilionésimo de segundo a sua criação, mas é um Deus que está lá na eternidade assistindo, é um espectador passivo do que acontece aqui. Esse é o ponto, né? Deísmo, teísmo aberto, teologia do processo são heresias, e meus irmãos, são heresias muito disseminadas nas igrejas evangélicas. Eu falando assim, talvez você pense, puxa, mas isso é absurdo. Não, isso está dentro da igreja, dentro das igrejas. Muitas pessoas que estão lá trabalhando, às vezes têm até cargo dentro da igreja, são adeptos de uma forma ou de outra, de alguma dessas heresias, ou de todas elas. Isso dentro das igrejas. Então isso é uma coisa muito séria. Mas, na verdade, a visão correta
é que Deus está lá no seu trono, governando e legislando diretamente sobre tudo neste mundo. Não há nenhum trilionésimo de segundo sequer em que Deus deixa de controlar todos os aspectos da sua criação. Não há. O nosso Deus não é como nós. Aquilo que fica sobre nossa responsabilidade, mais cedo ou mais tarde, nós relaxamos e nos omitimos em alguma coisa, mas Deus não é como nós. Deus jamais deixa de governar a sua criação por um trilionésimo de segundo que seja. Tudo que existe, tudo que nós vemos, tudo que acontece é governado por esse Deus soberano e cuja soberania não tem limites. Mas o que a Escritura declara sobre a soberania de Deus? Eu fiz essa abertura toda, e como eu posso estar seguro dessas coisas que eu falei, como eu tenho certeza de que isso tudo é certo, de que isso tudo está correto? Como eu disse, a única maneira de você saber se aquilo que você afirma é correto ou não é recorrer à palavra inerrante de Deus, registrada na Escritura. E é isso que nós vamos fazer aqui. Salmo 103, 19. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Veja bem, o salmista já declara logo de cara, lá no céu, Deus estabeleceu o seu trono. Ora, quem pode ter autoridade para estabelecer o seu próprio trono? Vamos pensar agora um pouquinho em termos de reis humanos. Qual o rei humano que pode chegar e falar, a partir de agora o rei sou eu? São poucos casos na história em que você teve uma pessoa com tamanha autoridade. Normalmente os reis humanos, os imperadores humanos, eles assumiram o trono como resultado de uma conjuntura de fatores. Articulações políticas, casamentos, troca de favores, coisas desse tipo. São raríssimos os casos na história humana em que uma pessoa chegou e falou, a partir de agora eu sou o rei e todo mundo aceitou. Com o nosso Deus não é assim. Nos céus, ele estabeleceu o seu trono desde a eternidade passada. Nós já vimos que Deus é autoexistente, então nunca houve um período em que Deus não reinasse. Ele estabeleceu o seu trono desde a eternidade. Ele sempre reinou. Olha só como o atributo da autoexistência está se encaixando no atributo da soberania, aquilo que eu falei lá na primeira aula. Os atributos de Deus, eles são intercalados. Um atributo reforça o outro. Um atributo é a expressão dos outros atributos. Não há como separar os atributos de Deus e entender Deus de uma forma compartimentada. Então, esse Deus que sempre existiu, que está assentado nesse trono desde a eternidade passada, ele é o soberano. E é isso que o salmista afirma na segunda parte desse salmo. O seu reino domina sobre tudo. O seu reino domina sobre tudo. O que o salmista quer dizer aí é que não há nada, absolutamente nada naquilo que foi criado que não esteja debaixo da autoridade do soberano absoluto de todas as coisas, que é Deus. Aquele soberano que sempre foi, que é e sempre será soberano. E o único soberano que existe. Nós vemos também lá no Salmo 93, 1. O Salmo 93, ele dá início a uma sequência de salmos, do 93 ao 99. São os chamados salmos de entronamento. São salmos que têm o mesmo refrão, que reina o Senhor. Se você pegar do 93 até o 99, você vai ver que todos eles vão falando, vão tendo os versos, e aí vem o refrão, reina o Senhor. Por isso eles são chamados de salmos de entronamento. E eles têm uma função teológica muito importante, ressaltar essa ideia de Deus como soberano absoluto sobre todas as coisas, sobre o rei que está assentado no seu trono, governando cada instância da sua criação o tempo inteiro, sem nenhum descanso, sem nenhuma omissão, sem nenhuma falha. Então o salmista lá no 93:1 declara o seguinte: reina o Senhor.
Olha só como ele já abre com uma declaração importante. Revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu, firmou o mundo que não vacila. Quem pode revestir-se de majestade? Repare que o verbo aí é reflexivo. Usando um português muito claudicante, né? Deus revestiu a si mesmo de majestade. Quem pode fazer isso? A não ser alguém que tem um poder absoluto. É aquele Deus que, desde a eternidade passada, ele firmou o seu trono sobre tudo o que há. Então, esse mesmo Deus, soberano, absoluto, tem autoridade para revestir-se de majestade. Ele se cingiu de poder, ele se revestiu. E com base nesse poder que ele tem, nessa autoridade que ele tem, ele firmou o mundo que não vacila. E não vacila porque ele governa ativamente esse mundo a cada instante. Então, mais uma vez, eu queria repetir essa ideia porque ela é muito importante. Não há nenhum momento sequer, por menor que seja, em que Deus não esteja governando ativamente aquilo que ele mesmo criou. Somente quem é o soberano absoluto pode fazer isso. Outro salmo de entronamento, Salmo 96, versículo 10, parte A. Dizei entre as nações, reina o Senhor. A palavra de Deus está declarando, o Senhor reina. Ele é o soberano e o soberano reina. Salmo 97, 1, mais um salmo de entronamento. De novo o refrão, reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Aqui é uma coisa importante. Até agora nós temos visto que Deus reina sobre todas as instâncias da sua criação o tempo inteiro. Ele não suspende o seu governo sobre a sua criação em nenhum momento. Mas há um outro aspecto. O exercício da autoridade de Deus sobre a sua criação, da sua soberania sobre a sua criação, é motivo de regozijo, de alegria para todos nós, porque ele não apenas é um soberano absoluto, mas ele é um soberano perfeitamente bom, perfeitamente justo. Nós veremos os atributos da bondade e da justiça de Deus mais para frente. Ele é um soberano que, ao contrário dos reis humanos, ele nos faz temer, mas pela sua majestade, pela sua santidade, e não pela sua crueldade, pelo seu sadismo, como foi o passado. Pega a história dos imperadores romanos, cada um pior do que o outro. O nosso Deus não é assim. Ele exerce a sua soberania de uma forma perfeitamente bondosa, de uma forma perfeitamente amorosa, de uma forma perfeitamente justa. Então, o nosso Deus é um soberano em quem nós podemos confiar. Regozijem-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Nós temos que nos alegrarmos, porque nós somos governados pelo soberano Deus, o Deus bondoso, o Deus todo-poderoso, o Deus justo, o Deus tardio em irar-se, o Deus que, pela sua misericórdia, ainda não nos consumiu, apesar de a única coisa que nós merecermos dele ser um inferno pelos nossos pecados. É este Deus que está no comando de todas as coisas. É isso que nós devemos ter em mente e nos alegrarmos. Não é um rei humano. Não é um ministro do judiciário que comete decisões absurdas e injustas. Não, nosso Deus não é isso. O nosso Deus não é um primeiro-ministro, não é um presidente, não é um rei humano que falha, que comete injustiças, que leva o seu povo para um caminho errado. Não. O Deus soberano, o Deus que é Deus sobre todas as coisas, que jamais deixa de governar qualquer aspecto da sua criação, é um Deus justo, é um Deus bom, é um Deus perfeito, é um Deus todo-poderoso, é um Deus misericordioso, é um Deus maravilhoso, é um Deus infinito, é um Deus grandioso, é um Deus que é espírito pessoal, é um Deus autoexistente, e por aí vai. Alegrem-se as muitas ilhas,
regozijem-se a terra, porque reina o Senhor. Essa mensagem é muito poderosa, meus irmãos. É uma mensagem muito poderosa. O Senhor reina. Alegremos-nos com isso, com essa notícia que a sua palavra diz. Ele reina. Sempre reinou, reina e sempre reinará. Salmo 99, versículo 1, parte A, também um salmo de entronamento, agora entrando para o 99, que é o último dos salmos de entronamento. Reina o Senhor, tremam os povos têm que tremer, porque o Senhor é soberano absoluto sobre todas as coisas. Todas as coisas estão sob o seu comando, e isso deve ser motivo para nos alegrarmos. As pessoas, às vezes, e muitos crentes nas igrejas, às vezes, ficam preocupados com os poderes de Satanás e seus demônios. Muitas vezes ficam preocupados com as autoridades humanas. Nós estamos vendo isso no nosso país hoje. Magistrados se comportando de forma ditatorial, oprimindo as pessoas sobre as justificativas mais variadas possíveis. Mas aqui nós temos uma declaração: o verdadeiro soberano absoluto, ele reina. E porque ele reina, tremam todos os povos, tremam presidentes, tremam primeiros ministros, tremam reis, tremam juízes, tremam todos, porque reina o Senhor. Quem pode se igualar à majestade do Senhor? Quem pode se igualar à sua soberania, ao seu poder? Quem pode chegar perto daquilo que Deus é? Não há. Além de Deus, não há nenhum outro. Presidentes, primeiros ministros, juízes, o que eles são perante Deus? São nada. São instrumentos que Deus colocou ali com o propósito dele, e que só ele sabe qual é, mas que a Escritura nos diz de uma maneira geral. O propósito é para a sua própria glória. Mas um juiz injusto está ali ocupando aquele espaço para a glória de Deus? Sim, tudo o que acontece, todas as autoridades que foram colocadas naquele posto, tudo o que nós vemos está ali com um único e claro propósito declarado pela Escritura, para a glória de Deus. E é isso que nós temos que nos firmar. Não devemos buscar entender os mistérios da mente de Deus, pelo contrário, a Escritura nos proíbe isso, nos proíbe de perscrutar os mistérios da mente de Deus. Nós não podemos fazer isso porque nós vamos cair na especulação. E nada que nós especularmos a respeito da mente de Deus vai ser minimamente perto daquilo que ele está falando. O que nós temos que fazer é seguir a Escritura. E a Escritura diz que Deus reina sobre todas as coisas, para a sua própria glória. Primeiros ministros injustos, presidentes injustos, juízes injustos, estão no lugar que estão porque foram colocados ali por Deus, para a sua própria glória. Me pergunte por que, especificamente, porque um juiz injusto ocupa um lugar, como isso se encaixa no plano de Deus, eu não sei. A Escritura me proíbe investigar os mistérios da mente de Deus, mas a Escritura me diz que tudo o que existe, tudo o que acontece, todas as autoridades estão ali com um propósito, para a glória de Deus. Continuando, Efésios 1:11, uma passagem muito importante para nós, diz: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Alguns elementos muito importantes nessa passagem aí que nós devemos explorar. Primeiro elemento, conselho. Conselho. Isso é maravilhoso. O que Paulo declara nessa carta aos Efésios é: na eternidade passada, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam ali como eles sempre estiveram, na sua solidão, conforme a gente já estudou.
E eles estavam ali, tomando conselho uns com os outros, o Pai com o Filho e com o Espírito Santo, o Filho com o Pai e com o Espírito Santo, o Espírito Santo com o Pai e com o Filho, ali em perfeita harmonia. Eles estavam tomando conselho uns com os outros, decidindo o que eles criariam, como eles criariam e quando eles criariam. Uma vez definidas todas essas coisas, vem a vontade de Deus. A vontade de Deus é um decreto, é algo sobre o qual nós não podemos escapar. Aquilo que Deus quer é aquilo que acontece. Não há como frustrar a vontade de Deus, porque esse Deus é soberano absoluto sobre tudo que existe. Então, aquilo que ele decide, aquilo que ele diz que é a sua vontade, é aquilo que acontece, e nada, imperadores, reis, presidentes, primeiros ministros, juízes de altas cortes, ninguém é capaz de impedir a vontade de Deus. Terceiro elemento importante, propósito. Aquilo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo se aconselharam mutuamente na eternidade passada e que definiram que seria a vontade deles, também tem um propósito, ou seja, um decreto de Deus está por ali para transformar essa vontade em algo concreto. E o último elemento, nós fomos predestinados. Segundo o propósito, segundo esse decreto de Deus, definido lá na eternidade passada, no conselho de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, conselho que determinou qual seria a vontade de Deus. Nós fomos predestinados por Deus. Predestinados em que sentido? Predestinados a termos o cuidado especial do nosso Deus. E esse cuidado se revela no que nós vivemos. Foi Deus que determinou como nós nasceríamos, onde nós nasceríamos, em qual família nós nasceríamos, ou seja, quem seriam os nossos pais, nossos avós, nossos primos, nossos irmãos, nossos tios. Foi Deus que determinou que nós nasceríamos no Brasil, na Coreia, nos Estados Unidos, no Canadá, no México. Foi Deus que determinou, como fruto dessa predestinação, ou seja, desse cuidado conosco, foi Ele que determinou qual seria a nossa trajetória de vida, o que nós estudaríamos, qual seria a nossa profissão, qual seria o momento em que nós seríamos convertidos, qual seria o momento em que nós nos convenceríamos, seríamos, melhor dizendo, convencidos dos nossos pecados, e aí seríamos convertidos e passaríamos a ter acesso ao nosso Deus, não por nossos méritos, a única coisa que nós merecemos é o castigo eterno no inferno, mas pelos méritos do Senhor Jesus, nós teríamos acesso a esse Deus. Foi Ele que determinou essas coisas. É Ele que cuida de nós, Ele que nos predestinou para sermos cuidados por Ele em todos os momentos. E é em todos os momentos, porque Ele é o soberano absoluto, que jamais deixa de governar qualquer elemento da sua criação por qualquer tempo. Ele é o Deus que continuamente cuida da sua criação. É o Deus que continuamente cuida dos seus filhos. É o Deus soberano absoluto, que nos predestinou para sermos cuidados por Ele. Eu quero trazer aqui um trecho do pastor R.C. Sproul, nesse livro Chosen by God, ou seja, escolhidos por Deus, e ele diz uma coisa muito importante, que ressalta muito essa ideia do Deus que controla todos os elementos da sua criação. Se existe uma única molécula neste universo que se movimenta à vontade, totalmente livre da soberania de Deus, então nós não temos garantia de que uma única promessa de Deus venha a ser cumprida um dia. Esse é um ponto muito interessante. O argumento do pastor R.C. Sproul é muito interessante aqui. Se nós não acreditamos que a soberania de Deus é absoluta, significa que nós admitimos que há aspectos da criação que funcionam sem Deus estar no comando.
E é isso que ele mostra. Ele toma o exemplo de uma molécula. Então ele vai dizer, se existe uma molécula que se movimenta à vontade, ou seja, totalmente livre da soberania de Deus, ou seja, sem o controle direto de Deus o tempo inteiro, então nós estamos admitindo que há elementos da criação que estão fora da alçada de Deus. Se isto é verdade, então como nós podemos ter certeza que as promessas de Deus poderão ser cumpridas? Porque essas promessas, para serem cumpridas no tempo, elas dependerão de eventos históricos, de ações humanas. E se há eventos históricos gerados por ações humanas que ocorrem independente de Deus, ocorrem à parte da soberania de Deus, então nós não temos garantia nenhuma de que as promessas de Deus serão cumpridas. Isso é um argumento muito forte, meu irmão. E aqui vai no cerne do problema que eu levantei lá no início dessa aula. Dizer que Deus é soberano, isso é fácil para o público evangélico, todo mundo fala isso. Nós cantamos isso nas igrejas. Agora, entender o que efetivamente significa soberania, e principalmente entender que a soberania de Deus é absoluta, esse é o problema. Porque quando você fala pela Escritura que a soberania de Deus é absoluta, então tudo o que acontece foi determinado por Deus. E aí começa a ter aquele espírito de, mas e a minha vontade? Mas e eu? Mas quer dizer que eu sou apenas uma marionete? Eu não tenho vontade própria? Aí é o coração pecaminoso que começa a falar mais alto. A Escritura é muito clara. Tudo que existe é governado diretamente por Deus. Tudo que existe. O príncipe dos pregadores, que era como era chamado o pastor batista, Charles Spurgeon, todos vocês devem conhecer Charles Spurgeon, ele dizia uma coisa muito interessante, que resolve sem resolver essa questão, de onde está a soberania de Deus e onde está a vontade humana. Spurgeon dizia que, para entendermos um pouco melhor essa questão, essa aparente dicotomia entre essas duas coisas, nós temos que imaginarmos uma linha de trem. Quando você está perto da linha de trem, você vê os trilhos separados, os trilhos mais assim. Mas se você continuar acompanhando aquela linha de trem no horizonte bem distante, você vai vendo que os trilhos começam a se aproximarem. Até que lá adiante, eles se tornam uma coisa só. O pastor Charles Spurgeon, então, dizia, olha, aqui neste mundo, nós não vamos ter uma compreensão plena de como se articula a vontade de Deus, a sua soberania e a vontade humana. Mas sabemos que lá na eternidade essas duas coisas serão uma coisa só, porque quando nós estivermos na eternidade, na presença de Deus, a nossa vontade será a expressão da vontade de Deus, e a expressão da vontade de Deus será a nossa vontade. Não fará mais sentido nenhum essa distinção. Mas neste momento em que nós estamos, o que nós precisamos é, à luz das Escrituras, à luz das passagens que nós vimos, tomarmos posse dessa verdade, que é a verdade da Escritura. Tudo o que existe está sobre o soberano e absoluto controle de Deus. Tudo o que acontece está sobre o controle soberano e absoluto de Deus. É isso que a Escritura declara. Não tente entender onde fica essa soberania de Deus e onde fica a sua vontade, porque isso vai te levar para caminhos que você não deve ir. Caminhos que não são revelados na Escritura. E se não são revelados na Escritura é porque Deus não queria tratar desse assunto para nós, porque eles não eram necessários para a nossa salvação e para nós termos uma vida santa aqui na Terra. Mas na eternidade, Deus vai explicar melhor isso para nós. E nós teremos a eternidade para aprender essa relação entre a sua soberania e a nossa vontade. Bom, em tais instâncias, a soberania de Deus está presente. Eu já disse que ela está presente em todas as instâncias da nossa vida, mas aqui eu separei duas, apenas porque eu queria especificar melhor isso para você. E a primeira instância
é a criação. E aí nós temos aquilo que eu disse ao longo dessa aula. Tudo que há veio a existir por um ato de soberania de Deus. O Deus soberano criou todas as coisas. Tudo que existe, tudo o que acontece, Deus sabe muito bem. Ele é tremendo, foi ele que criou. Então a soberania de Deus se revela na sua criação. Deus, na eternidade passada, ali durante o conselho, aquele conselho intertrinitário, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, na eternidade passada, em perfeita harmonia, tomando conselhos uns com os outros, definiram soberanamente que criariam tudo que foi criado da maneira que foi criado. Deus definiu que o Sol teria exatamente o tamanho que ele tem, seria colocado exatamente na posição que ele está. Deus definiu que a grama seria verde, não seria amarela, roxa, azul ou vermelha. Deus definiu que os pássaros voariam porque eles teriam um corpo com uma determinada mecânica e pelas leis da física que o próprio Deus criou, os pássaros seriam capazes de voar. Deus determinou que os peixes seriam criaturas da água e dotou esses peixes de um complexo mecanismo orgânico que permite com que eles extraiam o oxigênio da água, coisa que nós humanos não somos capazes de fazer. Nós precisamos de aparelhos inventados por nós, com a permissão de Deus, para que nós consigamos fazer o mesmo que os peixes fazem. Deus determinou as estações do ano, seriam 4 estações, determinou que elas seriam sucessivas, determinou que uma delas seria um frio intermediário, outra de um frio maior, uma outra de um calor intermediário, outra de grande calor. Deus determinou isso. Deus determinou que o vento sopraria, determinou a salinidade dos mares, determinou o tamanho das montanhas, determinou que a terra seria belíssima. Deus determinou tudo por um ato soberano dele. Quem estava lá quando Deus fez isso tudo? É o que ele pergunta a Jó, aquele famoso desfecho do livro de Jó, um desfecho maravilhoso, em que Deus não responde diretamente a Jó, mas vai falando onde você estava quando eu dobrei as montanhas, quando eu coloquei as estrelas no céu, quando eu fiz o sol, quando eu criei os pássaros, quando eu criei os peixes, onde estava você? Deus é soberano na sua criação. Ele criou a sua criação, ele fez a sua criação do modo que ele decidiu fazer, pelo conselho da sua vontade lá na eternidade passada. Ele decretou que seria daquele jeito. Aquele conselho da sua vontade reflete um propósito e ele decretou que aquele propósito passaria a existir. E passaria a ordenar a criação. Criação que ele fez e que ele continua governando pela mão do seu poder. Não há nada na criação que não seja sustentado pela mão poderosa de Deus continuamente, porque se Deus tirar a sua mão sobre qualquer elemento da criação, aquele elemento simplesmente cai, aquele elemento simplesmente deixa de existir. Eu só estou aqui falando com você porque Deus está me sustentando nesse momento. Se ele chegar e decretar, acabou para você, eu vou cair duro aqui, vai ser meio traumático, porque você vai receber um vídeo meio trágico. Mas é isso, eu só estou aqui falando, o ar só está saindo dos meus pulmões porque Deus está me sustentando nesse momento, mas pode ser que eu sequer termine essa frase, porque ele pode tirar o seu sustento de mim e eu caio duro aqui na hora. Eu não tenho existência própria. Eu só existo em Deus. O apóstolo Paulo declara lá no seu discurso em Atenas, em Deus nós nos movemos, em Deus nós existimos. A parte de Deus, não há nada, não há nada. É Deus que soberanamente criou e sustenta todas as coisas continuamente pela mão do seu poder e segundo o sábio conselho da sua própria vontade, para única e exclusivamente a sua própria glória. Essa é uma verdade muito forte. E a Escritura mostra isso, lá no Salmo 33, versículos 6 e 9. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo seu poder sua boca, o exército deles. Ele ajunta as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas.
Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele falou e tudo se fez. Olha só, o que Deus fala é o que acontece. O que Deus fala é a expressão da sua vontade, a sua vontade é o que acontece. E tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Com Deus não é como a gente dá uma ordem. E muitas vezes aquela ordem não dá em nada. O que Deus ordena é o que acontece. Nada pode resistir ao poder soberano de Deus, ao Deus que é soberano absoluto sobre todas as coisas. Outro aspecto sobre o qual a soberania se dá é a história humana, que é, na verdade, roteirizada por Deus. Ele a conduz da maneira que o soberano conselho da sua vontade havia definido antes da criação de tudo o que existe. É Deus que conduz. Lá em Provérbios, a palavra de Deus diz que o homem faz os seus planos, mas é Deus quem assenta os seus caminhos. É Deus que conduz a história humana, meus irmãos. É Deus que está no controle da história humana. Você dizer o contrário seria dizer que há aspectos da criação em que Deus não interfere. E nós vimos com essas passagens todas que a Escritura é clara. Não há nada na criação que prescinda do controle direto de Deus. Deus é soberano absoluto sobre todas as coisas o tempo inteiro. Você dizer que a história tem espaço para que os homens tomem as suas decisões, eles tomam decisões. Os homens têm livre agência, mas essa livre agência é colocada dentro do propósito de Deus e aquilo que ele determinou é aquilo que acontece. Então a história humana, ela é conduzida por Deus. Salmo 33, versículos 10 e 11 declara que o Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. A Escritura declara, meus irmãos, está muito claro aí, é Deus quem conduz a história de acordo com a sua vontade. E ele conduz com a sua mão poderosa, com a sua soberania absoluta, frustrando desígnios das nações, anulando as intenções dos povos. Nós podemos decidir o que quisermos, mas é Deus que conduz a história. Deus não abre mão de nem um pedaço da sua soberania absoluta sobre toda a sua criação. Inclusive, sobre a história humana, que é um fruto da sua criação. Isaías 46, versículo 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade. Sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncie o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Desde o princípio, anuncio o que há de acontecer. Desde a antiguidade, anuncio as coisas que ainda não sucederam. Meus irmãos, a Escritura deixa muito claro. O Senhor da história é o Deus Todo-Poderoso, soberano absoluto sobre tudo que existe. O conselho de Deus, ou seja, aquilo que o Pai, que o Filho e que o Espírito Santo decidiram conjuntamente desde a eternidade passada, aquilo permanecerá de pé. A vontade do Deus único sempre será feita. Volto ao pastor Stephen Lawson, lá na sua série sobre atributos de Deus. Ele vai dizer, Deus nunca aprendeu nada. Ao invés disso, ele nos escolheu amorosamente em Cristo para sermos santos e inculpáveis perante ele. Somente um soberano absoluto poderia ter feito isso. Somente esse Deus todo-poderoso, esse Deus soberano, poderia ter pegado suas criaturas falíveis, suas criaturas pecadoras, e decidido que elas fariam parte da sua herança, que eles seriam chamados de seus filhos, não pelos méritos deles,
mas pelos méritos do Senhor Jesus. E é por meio do Senhor Jesus que esse mesmo Deus soberano sobre todas as coisas declara que aqueles que acreditam nele, acreditam que ele é o Salvador, eles não serão considerados culpados dos seus pecados. Meus irmãos, para uma decisão dessa, você precisa ter um Deus soberano e absoluto, porque do contrário, você não conseguiria chegar nisso. E isso é maravilhoso, essa verdade que a Escritura nos passa. E eu termino por aqui, e deixando você já prevenido que na próxima semana trataremos de um atributo maravilhoso de Deus, que é a sua santidade. Vamos encerrar essa EBD? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar a esse Deus soberano, a esse Deus que lá do seu trono continua reinando soberanamente e absolutamente sobre cada instância da sua criação o tempo todo. Oremos. Ó Deus, te agradecemos porque temos a tua palavra registrada aqui na Escritura, Senhor. A tua palavra inerrante, a tua palavra suficiente para nos dar, Senhor, o conhecimento daquelas coisas que são necessárias para a nossa salvação e para a nossa santificação. Muito obrigado, Senhor, porque nesta palavra tu nos deste um vislumbre do teu caráter, Senhor, por meio desses atributos que estamos estudando. E são atributos maravilhosos que mostram que tu és o Deus Todo-Poderoso, o soberano absoluto sobre toda a criação. E como a tua palavra registra, nós nos alegramos nisso, Senhor, porque tu és esse soberano, perfeitamente bondoso, perfeitamente poderoso, perfeitamente santo, perfeitamente autoexistente. Tu és o Deus único. E por isso nós devemos nos alegrar. Senhor, perdoa as nossas falhas, perdoa o nosso coração pecaminoso, que muitas vezes, Senhor, quer nos colocar acima do teu trono. E por isso, Senhor, tanta rebeldia, tanta dificuldade em entender essa doutrina verdadeira da tua soberania absoluta. Ó Senhor, perdoa-nos por isso, perdoa-nos porque nessa nossa rebeldia pregamos coisas que não estão ali na tua palavra. Permita que o teu Espírito Santo convença nossos corações deste erro, dessas heresias que muitas vezes proclamamos dentro das tuas igrejas. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, santifica-nos, Senhor, guia-nos pela verdade da tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, pois sem ti nada somos. É isso que te pedimos, Senhor, e que te louvamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado e até a próxima semana.